Então estamos aqui com um algoritmo que se chama operações, cujo objetivo é realizar cálculos, a soma, a subtração, o produto e o quociente entre dois números e entre os fatoriais desses dois números. A entrada será dois números reais e a saída vai ser a soma, a subtração, o produto e o quociente dos números e dos seus fatoriais. No caso, entre os números e entre os fatoriais desses dois números. O problema vai ser determinar a soma, ou seja, vai ser determinar essas contas, né, com os números 7 e 8. E aqui a gente tem o algoritmo. Aqui são as declarações, as variáveis reais são as x, y, soma, subtr1, subtr2, produto, quociente 1, quociente 2, fatorial quociente 1 e fatorial quociente 2. Aqui a gente tem as variáveis inteiras, fatorial soma, fatorial subtr1, fatorial subtr2 e fatorial produto. E aqui temos os caracteres Z e K. Aqui são as instruções. Escreva o bem-vindo ou bem-vinda ao algoritmo de operações de dois números. E aqui pede para você digitar um número e aí ele vai ler na variável x. E aqui ele pede para ele pergunta se o número é inteiro, sim, se for para S, né? E N para não. Aí ele vai ler na variável Z, que é um caractere. E aqui ele vai pedir para digitar outro número, ele vai ler na variável Y e ele vai perguntar se o número é inteiro, S sim e N não. E aí ele vai ler esse caractere na variável K. Aqui a gente tem a soma dos dois números, a soma é x mais y, e aqui ele vai escrever a soma dos dois números é soma e 5 casas decimais. Aqui subtr1 é o primeiro número menos o segundo. A subtração dos números x e y é a subtr1 com 5 casas decimais. E aqui o segundo número menos o primeiro. A subtração dos números y e x é subtr2 com 5 casas decimais. Aqui o produto x e y, o produto dos números é produto com 5 casas decimais. Aqui o quociente 1 e aqui o quociente 2. Aqui o x, o primeiro número, sendo o numerador, e o y aqui sendo o numerador. E aqui no primeiro caso o y é o denominador e o x é o denominador no segundo caso. E aqui ele vai escrever o quociente da divisão entre x e y é quociente 1 com 5 casas decimais. E aqui a gente tem o quociente da divisão entre y e x é quociente 2 com 5 casas decimais. E aqui são as contas com os fatoriais. Só que isso só vai acontecer se o x for maior ou igual a zero e o y também. E também se o caractere ASCII Z for igual a 83 e o caractere ASCII K também for igual a 83. Ou seja, se for digitado S. E aqui a gente tem fatorial soma igual a soma dos fatoriais. Aqui a gente tem uma função para determinar o fatorial de x e uma função para determinar o fatorial de y. Aqui elas estão embaixo. A função é uma função inteira que recebe o número real x. Declarações: o contador e o resultado 1 são valores inteiros. Aqui a gente tem resultado 1 é igual a 1. Para contador de 0 até x menos 1, passo 1, faça. Aí o resultado 1 é igual ao resultado 1 que é igual a 1, que é o elemento neutro da multiplicação, vezes x menos contador. E aí ele vai repetir isso até chegar no x menos 1. E assim a gente vai ter
um valor numericamente igual ao fatorial de x. E por isso que não vai até x, porque senão anularia o contador. Se ele fosse até x, ele anularia, seria zero, e esse resultado seria igual a zero. E aqui tem o fim de para, e o retorno vai ser esse resultado 1. E aqui a gente tem a mesma coisa, só que para determinar o fatorial de y. Aqui a gente tem contador e resultado 2 como variáveis inteiras. Resultado 2 igual a 1, mesma coisa da anterior. E aqui a gente tem para contador de 0 até y menos 1, passo 1, faça. Resultado 2, resultado 2 é igual a resultado 2, que vale 1, que é o elemento neutro da multiplicação, vezes o y menos o contador. E ele vai repetir isso até o contador for igual a y menos 1, e aí sim a gente vai ter o fatorial de y, e então a gente vai ter o fim de para, e o retorno vai ser o resultado 2, fim da função, e aqui a gente também tem fim da função na variável, na função para calcular o fatorial de x. E aí aqui a gente tem a soma da função 1 e da função 2, que vai ser o fatorial soma. A soma dos fatoriais é. E aqui a gente tem fatorial sub tr1 é o fatorial de x menos o fatorial de y. E aí vai ser fatorial sub tr1 quando o x, o fatorial de x for o valor que está aqui atrás, né? Não, melhor, na frente do sinal de menos. E no fatorial sub tr2 é o contrário, o valor do y fatorial está na frente do sinal de menos. Então teremos a subtração dos fatoriais de y e de x é. E aqui a gente tem fatorial produto, é o produto dos dois fatoriais, das duas funções. O produto dos fatoriais de x e de y é fatorial produto. E aqui o quociente, quando o valor da função 2 é o numerador e o x, o fatorial de x é o denominador. E aqui escrever o quociente dos números de x e de y é fatorial quociente com 5 casas decimais. E aqui a gente tem fatorial quociente 2 quando x, o fatorial de x é o numerador e o fatorial de y é o denominador. E aqui o quociente dos fatoriais de x e de y é o resultado aqui, né? Fatorial quociente 2 com 5 casas decimais. E aí, se ele não atender a alguma dessas exigências, ele vai escrever que não existe fatorial de números negativos e nem de números reais não inteiros. E aqui é só fazer a execução para resolver esse problema entre os números x, entre os números 7 e 8. Bem-vindo ao algoritmo de operações de dois números, digite o número. Aí 7. O número é inteiro? Sim. Digite outro número 8. O número é inteiro? Sim. A soma é 15. A subtração x e y é menos 1. A subtração y e x é 1. O produto dos dois números é 56. O quociente da divisão 7 dividido por 8 é 0,875. O quociente da divisão 8 dividido por 7 é 1,14286. A soma dos fatoriais é 45.360. A subtração de 7 fatorial menos 8 fatorial é menos 35.280. A subtração de 8 fatorial menos 7 fatorial é 35.280. O produto de 7 fatorial vezes 8 fatorial é 203.212.800. E o quociente
de 8 fatorial dividido por 7 fatorial é 8. E por último, o quociente de 7 fatorial dividido por 8 fatorial é 0,125.